Não deixe de assistir até o final, pois tem bastante assunto envolvendo esse conteúdo que se trata sobre os portais. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Shalom a todos que estão assistindo a este canal. Neste vídeo de hoje, venho tratando sobre portais, ou portais mágicos como alguns se referem a essa passagem. Saibam que há vários assuntos que relatam sobre esses fatos, podemos exemplificar nos contos, tanto como nos filmes e em séries, e em tantos desenhos e também em vários jogos, que porventura demonstram estes episódios em nossa cara, coisas vistas que aconteceram e que acontecem hoje também, mas o quanto é difícil de perceber e compreender essa situação. Porém, para se entender o que está sendo feito, tem que analisar bem as coisas que estão sendo projetadas. E tudo faz parte de uma programação neurolinguística, que é mais conhecida como PNL. Vamos agora a alguns detalhes para poder entender melhor sobre o tal assunto e de que forma estão sendo ocorridas. Quando jogamos o jogo do Sonic, vimos que o ouriço entra por um portal circular e em forma de um anel para ser conduzido por um teletransporte indo para outra dimensão. E também há outra forma dele estar sendo teletransportado quando chega no momento de tocar no mastro, como em forma de obelisco que tem uma bola na sua ponta. E esse obelisco, na medida que o personagem passa por esse objeto, faz que tenha um brilho. E é nesse brilho que faz que ele, no exato momento, possa ser teletransportado para essa dimensão. Quando ele junta as 7 esmeraldas do caos, que faz com que esse personagem tenha um poder destruidor. E por que é chamado de esmeralda do caos, e não da tranquilidade e da harmonia entre os seres? Sempre é mostrado que ele traz a harmonia para os animais que habitam aquela região. Mas será que é assim mesmo que a mensagem quer passar? Quando enxergamos atentamente a tudo isso, e aquele marcador serve para a retornada naquele lugar, caso entre naquele portal ou quando ele perdesse a vida, e o personagem retornaria para aquela posição. Já no Mortal Kombat não mostra essa passagem nos jogos de lutas. E também encontra-se esse momento de teletransporte para tais dimensões quando vão lutar. Daí eles são teletransportados para as arenas de lutas, que são nas regiões inferiores da Terra. O mesmo acontece em The King of Fighters. Não nos jogos, mas sim no filme, pois é o Orochi quem leva esses seres a esse teletransporte, pois o Orochi é um espírito que o leva a um teletransporte, e também é quem quer que haja as lutas para sempre haver o caos, como uma espécie de um deus de guerra, sempre com sede de batalhas. Agora vou retratar aqui a um episódio de um filme ou uma série que tem uma forma de ser teletransportado para uma dimensão de um elo com os deuses egípcios. E sempre nesta série ele era teletransportado para essa dimensão. Não sei se é astral ou corporal, mas com certeza faz menção a um portal. E o nome desse filme de 1994 e da série que posteriormente fizeram se chama de Stargate, ou melhor dizendo, Estrela Portal. Sempre nos filmes traz alguns fundamentos. Se formos esmiuçar, iremos encontrar bastante coisa. Saibam que encontraremos essas coisas a esse respeito. Já sobre os espelhos, encontramos alguns contos como o da Branca de Neve, que é conhecido como Snow White. E quem consultava esse espelho era a bruxa, a madrasta de Branca de Neve. E sempre chegava diante do espelho e perguntava: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E quem estava por trás do espelho? Respondia que sim, a Branca de Neve. Aqui venho apenas enfatizando o que nos contos tentam nos mostrar através de tantas coisas que vêm acontecendo
bem à nossa frente e muitos não enxergam essa dura realidade, que a ficção vem imitando a realidade, e muitos não se dão conta. Saiba qual é a principal consequência que isso possa ocorrer. Na medida que as pessoas invocam essas entidades através dos espelhos, que pode levar a certos lugares que a pessoa imagina, ou que apenas deixa o condutor que o leve a esse lugar. E alguns afirmam que o espelho tem que ser do tamanho que a pessoa possa ver o seu corpo inteiro. Por isso devemos ter bastante cuidado ao buscar essas entidades. Nunca devemos buscar a esses tipos de coisas. Para quem não conhece, vou logo esclarecendo. Mesmo que não goste, a verdade dói. Portanto, busque ao Criador, como está declarado em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas isso só irá acontecer se buscarmos primeiro ao Criador, que fez todas as coisas, como acabei de citar nas Escrituras. Vamos entender um pouco sobre outros portais. Existem também as pirâmides, que são os portais usados pelos antepassados, tanto no Egito quanto em outras regiões. Os sacerdotes tinham esses lugares para buscarem a essas entidades, para terem contato diretamente com esses seres, e até por meio, através do teletransporte. E isso sempre ficou sendo feito por alguns grupos de pessoas de sociedades secretas. Quando eles usam, claro, amuletos, anéis e tantas outras coisas que eles usam para invocar a essas entidades para chegar a outras dimensões. Claro que não é qualquer um que fará tal coisa acontecer. E isso não é divulgado. E essas formas de invocações são feitas diretamente com os demônios, que levam as pessoas a fazerem essas concentrações, tirando do seu estado físico para o metafísico, ou melhor, dizendo, o estado espiritual, que trata-se do relacionamento com outro espírito através da meditação. E alguns fazem isso através dos símbolos ocultistas, que são os anéis, como eu falei, os amuletos. E também um deles pode ser os símbolos que muitos já usaram e até hoje possam usar, que é a própria estrela de 6 pontas, que muitos dizem que é o símbolo da estrela de Davi. Mas nas escrituras não menciona nada a esse respeito sobre esse caso. Apenas relata que seu filho Salomão foi uma pessoa muito ilustre para aquela época. E até hoje isso é mencionado nos lugares religiosos ou filantrópicos, conforme alguns deduzem. E a sua trajetória ficou marcada até hoje, principalmente entre os maçons e outras sociedades secretas, que hoje não parece ser muito secreto assim em nossos dias como outrora. Mas na realidade esse símbolo não é a estrela de Davi, como muitos alegam, e ele é mais conhecido pelo judaísmo como escudo de Davi, ou broquel. O termo vem de Magen David, formado por 2 triângulos fazendo uma junção, um apontando para cima e o outro apontando para baixo, que na realidade esses 2 triângulos juntos, separados, era na verdade a letra de Davi, que formaria pelo seu nome ter 2 Dalet, que seria essas 2 letras, originado do fenício, passando para o proto-hebraico e posteriormente para o hebraico moderno. Voltando para o assunto dos portais, esse símbolo do escudo de Davi ficou mais conhecido como um amuleto em várias culturas e religiões encontradas no mundo, como o símbolo mágico de Salomão através da Goetia, e hoje usado por muitos bruxos, símbolo de proteção e de poder no hinduísmo. É muito importante nessa religião esse assunto, que representa a trindade hindu, através de Brahma, Vishnu e Shiva, sendo simbolizados respectivamente como o Criador, o Preservador e o Destruidor, que dá-se a entender no quesito que se trata do Apocalipse 9, versículo 11, sobre Abaddon ou Apóllo, que seria o Destruidor. Pode perceber que em alguns filmes são encontrados pessoas invocando demônios através desses símbolos,
que faz mais caso do pentagrama, que é a estrela de 5 pontas. Existe também um grande acelerador de partículas, e isso mostra o quanto há por trás de tudo isso. Eles fazem tantas demonstrações colocando alguns seres como Shiva, um deus hindu, que faz parte do deus da destruição, o deus do caos, ou melhor dizendo, o deus da guerra, comparando com as escrituras que descreve como Abaddon em hebraico. E tinham sobre eles o seu rei, o anjo do abismo, cujo seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apollyon, que quer dizer o destruidor em nossa língua. Coincidência, não? Pois é, muitos estão dormindo e não quer de jeito nenhum acordar para não entender a dura realidade dos fatos que eles cercam de tantas coisas que acontecem em nosso meio. Vimos também que na série de Flash tem esse acelerador de partículas que leva o Flash tanto ao passado quanto ao futuro através deste portal. O quanto mais rápido ele fosse, alcançaria essa velocidade quase perto da velocidade da luz, que poderia criar um buraco de minhoca que se explica como um portal que leva a outros lugares ou outros lugares paralelos, ou melhor dizendo, ao mundo espiritual, que também seria conhecido também como submundo. Os seres que mais fizeram essas viagens foram os anjos quando visitaram as pessoas, e creio que ainda o fazem hoje. E os demônios, que são anjos a serviço de Satanás, eles estão ao nosso derredor querendo nos devorar como um leão. E nós não podemos ver, porque ele é um ser espiritual, a não ser que o Criador ele venha nos revelar. E quem busca esses seres tem essa chance de vê-lo também, que não seria correto conforme a vontade do Criador, que nos manda nos afastar dessas entidades mentirosas. E é isso que eu estou trazendo aqui. É apenas um alerta para não cairmos nas garras do maligno, pois o que vem já está sendo cumprido com a sua agenda, e muitos nem sequer irão entender. Nos colocam como conspiracionistas, mas nem sequer percebe que muitas das conspirações já foram cumpridas. Mas a cegueira não deixam muitos enxergarem, apenas os despertos que não deixam se levar por certas coisas. Por isso entendam, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Te desperte do sono profundo para não ficar sem entender as palavras do Messias, que quer nos iluminar com a sua mensagem. Enquanto permanecemos dormindo, apenas veremos sonhos ou pesadelos mal esclarecidos, que tantas pessoas vêm trazendo por causa do sistema. Mas se for dizer que não estamos no sistema, é mentira. Apenas não podemos agradar ao sistema, mas deixar de vivê-lo não, a não ser que o domínio do anticristo esteja aqui na terra. É disto que devemos ter bastante cuidado para não ser enganado, pois a palavra diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Agora imaginem se for o próprio anticristo que virá com esse poder para convencer a muitos. Fica aqui o meu alerta, e fiquem na paz do nosso Criador. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, cujo seu nome em hebraico é Yahushua HaMashiach. Amém.